Olá, CD concurseiro, a gente vai falar a respeito de saúde pública para a banca IBANSP. Um detalhe muito importante, né? A banca IBANSP é uma banca muito repetitiva. Esses dois primeiros assuntos que a gente vai abordar agora nesse vídeo, reforma sanitária, 8ª Conferência Nacional e princípios e diretrizes, são assuntos muito importantes, porque se você sabe adequadamente ou sabe muito bem esse assunto, até o estudo para outros assuntos de saúde pública fica muito mais fácil. Eu sempre falo nas aulas que esse conhecimento desses dois assuntos são conhecimentos importantíssimos para você ter um bom desempenho e entender mais facilmente as questões de saúde pública. Se você entende bem esses dois assuntos, princípios, diretrizes, a parte de 8ª Conferência Nacional que dá todo o embasamento do Sistema Único de Saúde na Constituição de 1988, tudo isso, todos os assuntos vão ficar mais fáceis, vai ficar mais tranquilo do entendimento. O assunto saúde pública não é um assunto dos mais simples, não é um assunto que gera muita dificuldade. A gente sempre, quando vai fazer as pesquisas entre os alunos, entre o pessoal que acompanha a gente no canal do YouTube, isso é um assunto que as pessoas têm mais dificuldade. Então, dessa forma, se você entender esses dois assuntos que a gente vai falar agora nessa aula, você vai ter uma facilidade, vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo você estudar. A gente sempre costuma dar prioridade para estudar as coisas que a gente tem mais facilidade, as coisas que a gente gosta mais, as coisas que a gente aprende mais fácil. E isso num concurso público não é a melhor maneira de estudar. A melhor maneira de estudar é você focar os seus pontos fracos. E como eu já falei, a maioria das pessoas tem como ponto fraco Sistema Único de Saúde, saúde pública. Algumas provas da banca IBANSP acabam não pedindo nenhuma questão da parte de saúde pública, mas ela se encontra, o assunto saúde pública tem no edital, e quando tem no edital você necessita estudar a saúde pública. Concurso de São José dos Campos, que foi um dos últimos concursos da banca IBANSP, em 2018, ele não teve nenhuma questão de saúde pública. Só que, ao passo que agora o último concurso de Capivari 2019, agora em junho, das 20 questões de conhecimento específico, 6 foram a respeito de saúde pública. Então, para você ter uma ideia do tamanho da importância de saúde pública, 6 de 20 é 30% da questão, foi 30% da parte de conhecimento específico foi a respeito de saúde pública. Então é muito importante. Às vezes pode ser que não caia, né, na prova que você vai prestar, por exemplo, Bragança Paulista, ou alguma outra prova que você vai fazer o concurso, que a banca é IBANSP, mas é importantíssimo, porque se cair saúde pública e você direcionar a banca, como eu já falei, a banca IBANSP é uma banca muito repetitiva, e aí você vai tirar de letra. Então vamos falar da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Não tem muitas questões, já faz um tempinho que a gente teve uma questão, foi em 2009, na prova de Limeira, mas é muito importante você saber porque a 8ª Conferência Nacional contextualiza, né? Ela foi um marco, foi um movimento inicial que iniciou na década de 70 e que vai dar todas as diretrizes e embasamentos filosóficos para o Sistema Único de Saúde. Então a reforma sanitária, a 8ª Conferência Nacional de Saúde são marcos muito importantes a respeito de como o nosso Sistema Único de Saúde se organiza e a parte filosófica desse nosso sistema de saúde. Então, o Sistema Único de Saúde tem dois antecedentes importantes, né? Antecedentes históricos, que o primeiro é o movimento pela reforma sanitária e o segundo que é a 8ª Conferência Nacional de Saúde. O movimento pela reforma sanitária é um movimento que aconteceu principalmente na área acadêmica, né, nas universidades, em que os professores universitários da área de medicina, enfermagem, eles proclamavam, né, eles estavam pedindo um sistema mais universal. Porque até então o sistema de saúde do Brasil, o sistema de saúde, ele se comportava de que forma? Quem tinha carteira de trabalho, né, ele poderia frequentar o sistema de saúde, sistema público. E quem não tinha então, Darcy? Aonde que eles
teriam que recorrer? Quem não tinha carteira de trabalho e não tinha carteira assinada, tinha que recorrer aos hospitais filantrópicos, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia. Então, até a Constituição de 88, quem nos tinha direito à saúde não era um sistema universal. Até 88 o sistema era bastante segregado, porque só quem tinha carteira de trabalho poderia frequentar o sistema público de saúde. Até 88 também, a parte de atenção primária ou atenção básica era uma parte da saúde que praticamente engatinhava, não existia, né? Muito diferente de hoje em dia, que a gente vê unidades básicas de saúde, ou unidades de saúde da família espalhados pelo nosso país, espalhados pelo estado de São Paulo, espalhados pelo município de São Paulo e outros municípios. Antigamente, o sistema de saúde público ele se baseava principalmente na parte hospitalar. Por quê? O conceito de saúde até então, né, até a década de 80, na década de 70, até a década de 70 principalmente, o conceito de saúde se baseava em saúde é a ausência de doença. E quando que isso mudou? Isso mudou principalmente na Conferência de Alma-Ata, a Conferência de Alma-Ata que aconteceu em 1978. Alma-Ata é uma cidade do Cazaquistão, né, antiga União Soviética, e nessa cidade foi discutido ou foi colocado como prioridade a atenção básica de saúde ou atenção primária de saúde. Então, nessa conferência que houve essa mudança significativa em termos de como que devia se organizar o sistema de saúde. Porque até então o mundo ele tinha um sistema de saúde voltado, né, para o doente, voltado principalmente para as construções de hospitais. Então, o sistema de saúde funcionava como? O paciente estava doente, procurava um hospital e no hospital ele tinha o atendimento. As políticas de prevenção e de promoção de saúde praticamente inexistiam, eram programas que aconteciam de maneira isolada no mundo, né? No Brasil mesmo estava acontecendo principalmente por conta do movimento de reforma sanitária, né? Como eu já falei, que era um movimento que principalmente os professores, a parte acadêmica, né? Os sanitaristas estavam fazendo para que o sistema de saúde mudasse, tornasse, né, ele saísse daquele modelo baseado no hospital, que a gente falou, modelo hospitalocêntrico, para um modelo que a unidade básica de saúde seria a porta de entrada principal e um local que o usuário frequentaria de maneira mais regular. Então, esse movimento de reforma sanitária foi um movimento que começou na década de 70 para justamente mudar o que era a saúde até então, né? Como eu falei para vocês, a saúde era apenas o conceito de saúde era a ausência de doença, e além disso, a saúde não era um sistema universal, né? Principalmente aqui no Brasil. A saúde, só quem tinha carteira de trabalho poderia frequentar o sistema público de saúde. Nessa época ainda, o que acontecia? O comando da saúde era duplo no Brasil. Além do Ministério da Saúde, que comandava principalmente as ações básicas, né, de vacinação, campanhas de prevenção de doenças, era comandada pelo Ministério da Saúde. Mas quem comandava o dinheiro em relação ao repasse para os hospitais era o INAMPS, que estava relacionado com o Instituto de Previdência. Então, nessa época ainda, o comando da saúde era duplo aqui no Brasil. Não era um sistema que o comando era único, como acontece hoje em dia, que é o Ministério da Saúde. É uma coisa meio estranha até de falar, mas acontecia, e acontecia até a década de 90. Somente na década de 90, com a extinção do INAMPS, que isso mudou. Então, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, o que foi discutido? O que teria que ser mudado em termos de pensamento de saúde, filosofia em termos de saúde no Brasil? Essa questão de conceito ampliado de saúde. Saúde não é apenas a ausência de doença, mas saúde é o bem-estar físico, psíquico, social, educacional, do ser humano como um todo. Não só como ser humano, mas também como comunidade. Então a saúde é algo amplo, a saúde não é apenas a ausência de doença. O reconhecimento também da saúde como direito de cidadania e dever do Estado. Como eu falei para você, até então a saúde era um direito apenas de quem tinha carteira de trabalho assinada. Quem não tinha que recorrer aos hospitais filantrópicos, às Santas Casas. Então, dessa forma, o sistema de saúde não era um sistema universal.
E além disso, né, a defesa de um sistema único de acesso universal, igualitário e descentralizado de saúde. Até então, a saúde era uma situação que era centralizada no governo federal. E a gente sabe que o Brasil, pelas proporções de tamanho, proporções continentais do Brasil, o Brasil é um país difícil tem realidades muito distintas de estado para estado, de regiões para regiões. Inclusive, mesmo se a gente pega o município de São Paulo, que é um município enorme, um município muito grande, que é maior que muitos países, o próprio município de São Paulo já é descentralizado em subprefeituras. Para quê? Para facilitar a administração. Porque, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, que eu trabalho no Itaim Paulista, na Prefeitura de São Paulo, e também atendo no consultório particular no Itaim Bibi. Duas realidades, apesar do nome Itaim, né, Paulista e Bibi, são duas realidades totalmente distintas no mesmo município. Então essa questão de descentralização é justamente para facilitar. Quem está mais próximo do problema, conhece mais o problema e tem mais condições de resolutividade, de resolver aquele problema local. Então um problema que acontece no Itaim Paulista pode ser muito diferente de um problema, por exemplo, de saúde em relação aos munícipes do Itaim Bibi. E a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante do quê? Esse conceito ampliado. Das condições de alimentação, de habitação ou moradia, educação, renda, que é muito importante. Quanto maior a renda, geralmente isso é proporcional. Quanto maior a renda da população, geralmente ela tem, teoricamente, mais saúde. Meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso aos serviços de saúde. Então, a questão de saúde não é só a ausência de doença, mas todo esse conceito ampliado, moradia, educação, lazer, profissão, transporte, tudo isso influencia na saúde. E é assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades dos níveis de vida. Então isso foi uma base muito importante, né, essas questões da 8ª Conferência Nacional de Saúde para se chegar, né, ao nosso Sistema Único de Saúde, que foi discutido preliminarmente na 8ª Conferência Nacional, e o ponto de implementação, né, início, né, do Sistema Único de Saúde se deu na Constituição de 1988, que a gente tem aqueles 5 artigos, do 196 aos 200, que a gente ainda vai discutir numa próxima aula, porque são assuntos muito importantes que também costumam cair pela banca IBANSP. Então vamos para a questão, como eu falei para vocês, questão de Limeira, 2009, uma questão já de 10 anos. A banca IBANSP ela não costuma mudar, então mesmo as provas antigas são provas muito parecidas, então elas servem de referencial muito importante para direcionar o seu estudo. Em relação à 8ª Conferência Nacional de Saúde, assinale a alternativa incorreta. E aqui já vale um adendo muito importante, que a banca IBANSP ela costuma colocar muitas questões falando de alternativa incorreta. Então se você está lendo o enunciado, já assinala a palavra incorreta, para você não ver a primeira assertiva, ou a primeira afirmativa, e já assinalar como correta, por engano. Então, essa é uma dica muito importante, viu? A palavra incorreta, assinala para não perder uma questão, que uma questão pode fazer toda a diferença. Alternativa A, realizada em 1986, foi o grande marco das conferências de saúde no Brasil, sendo aprovadas em parte as propostas do movimento sanitarista. Então isso mesmo que aconteceu em 1986, 2 anos antes da Constituição de 1988. Ela foi baseada muito, né, na questão de propostas do movimento sanitarista, como a gente falou, ou de reforma sanitária, que vinha sendo discutido desde a década de 70. Claro que não foi aprovado todo, né, sendo aprovadas em parte as propostas. Não foi todas as propostas do movimento da reforma sanitária foram aprovadas nessa 8ª Conferência Nacional, mas uma boa parte, a parte mais importante do que se discutia na reforma sanitária foi aprovada, e isso deu aquela mudança total, né, em relação ao nosso sistema de saúde, em relação à universalidade, integralidade, equidade, que é a parte filosófica do Sistema Único de Saúde.
Alternativa B. Apesar do movimento sanitarista, não houve participação da população nas discussões da conferência. Essa é a alternativa incorreta. Por quê? A população sempre participa das conferências. Até então não existia uma regra fixa, né? A gente vai ver que na Lei 8142 se estabelece em relação à porcentagem de quanto da população vai participar das conferências de saúde, tanto as conferências municipais, quanto os estaduais, quanto as nacionais, e em relação a essa proporção, 50% dos integrantes das conferências devem ser obrigatoriamente os usuários, que isso vai dar aquela questão de participação da comunidade, que é uma diretriz muito importante em relação ao Sistema Único de Saúde, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, a população participa sim e já participava anteriormente, já desde a 8ª Conferência Nacional da Saúde, elas tiveram essa participação. Alternativa C. Propostas foram contempladas tanto no texto da Constituição Federal de 1988, como nas leis orgânicas de saúde nos número 8080 e 8142, realmente são dados muito importantes. Essas duas leis, 8080 e 8142, são leis que caem demais em relação à banca e IBANSP, então vale a pena um estudo aprofundado dessas duas leis. Já estou dando um spoiler antes, né, porque a Lei 8080 é a que mais cai, sem dúvida. É uma lei muito extensa, mas das leis, né, ou dos assuntos para a banca e IBANSP é a que mais cai. Depois a gente vai ver ela com detalhes, todas as perguntas. E a Lei 8142, que é uma legislação mais curtinha, ela também cai bastante. Tanto no concurso de Capivari, que foi esse último, foram 2 questões de Lei 8080 e uma questão de Lei 8142. Então, das 6 questões, 3 foram, metade foi esses 2 assuntos. É muito importante saber bem esses 2 assuntos. A alternativa D, os participantes impulsionados pelo movimento da reforma sanitária, né, fala do movimento sanitarista e da reforma sanitária na alternativa D, A e D, propuseram a criação de uma ação institucional correspondente ao conceito ampliado de saúde, justamente aquilo que a gente viu no slide anterior, não do slide, né, justamente aquele slide que fala assim, do conceito ampliado de moradia, o bem-estar de moradia, físico, social, educacional, lazer, transporte. É um conceito bem amplo, não é só ausência de doença, que envolve promoção, proteção e recuperação. Essa palavra, esse conjunto dessas 3 palavras você vai escutar bastante na legislação, tanto na Constituição de 1988 quanto também na Lei 8080. Então essa foi a questão que caiu a respeito de 8ª Conferência Nacional de Saúde. É muito importante saber esse contexto histórico, a parte de reforma sanitária, a reforma sanitária que vai dar um embasamento para a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Nessa 8ª Conferência Nacional de Saúde foi discutido o conceito ampliado de saúde, teve participação popular. E além disso, foi discutido toda a questão do sistema de saúde ser universal, porque até então o sistema não era universal, era restrito àquelas pessoas que tinham carteira de trabalho. Então vamos falar do segundo assunto, que são os princípios e diretrizes. 9 questões, mas tem uma 10ª que seria a questão de Capivari, que eu não coloquei aqui na aula, mas é uma questão que envolve os conceitos de princípios e diretrizes. Dentro desses conceitos, o que mais cai, sem dúvida nenhuma, é a integralidade. Como a IBANSP gosta da integralidade, a grande maioria das questões a respeito de princípios e diretrizes versa sobre integralidade, mas é muito importante você saber todos os outros conceitos, né? Universalidade, equidade, integralidade, que são os princípios filosóficos ou princípios doutrinários ou simplesmente princípios. E os princípios organizativos, participação da comunidade, descentralização, regionalização e hierarquização, que são como o SUS deve se organizar ou simplesmente diretrizes. Se você entende todos esses conceitos, tanto esses conceitos de princípios e diretrizes, já fica muito mais fácil o entendimento e o estudo de todas as outras legislações, porque sem o conhecimento desse conceito filosófico do SUS, fica muito difícil o entendimento e fica mais maçante. Outra coisa muito importante você tem que
enfatizar o seu ponto fraco. E como que você acaba enfatizando o seu ponto fraco? É só estudando, é só lendo. Não tem outra forma de você entrar na sua cabeça o SUS. No começo vai ser muito dolorido mesmo. É difícil, porque o SUS a gente acaba não dando muita importância durante a graduação. A gente acha que é uma matéria chata e realmente é uma matéria que não é uma matéria muito da área de saúde, é uma matéria que eu brinco que é uma área de humanas, né, da área de saúde, mas para quem vai prestar os concursos públicos, é muito importante, não só concursos públicos, mas provas de residência, inclusive. Então, o conhecimento do Sistema Único de Saúde é um diferencial muito importante. Então, bota na sua cabeça e troca essa coisa que você tem dificuldade. Não, a partir de hoje você vai ter facilidade e você vai estudar mais. Né? A partir do momento que a gente troca um pouco essa mentalidade também, nossa, é muito difícil. Se a gente já começa, não, eu vou estudar e eu vou entender. Isso você já começa de uma forma diferente, com uma mentalidade diferente, e parece que essa virada no botão faz toda a diferença também no estudo. E claro, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, ler, fazer muitas questões, porque é só assim que você vai conseguir entrar na cabeça esse assunto e assim que você vai conseguir digerir bem e ir bem nessas provas. Então, o Sistema Único de Saúde, né, ele foi concebido principalmente, né, na Constituição de 1988, mas os movimentos históricos antes, Reforma Sanitária e 8ª Conferência Nacional de Saúde, são muito importantes, além da Conferência Alma Ata de 1978. Então, na Constituição Federal de 1988, o que falou? Que o SUS deve estar pautado pelos seguintes princípios, ou seguintes filosofias, como o SUS deve ter de princípios, né, mais importantes. Universalidade, equidade e integralidade, está em vermelho os princípios doutrinários ou simplesmente princípios. E está em azul os princípios organizativos, ou também chamados de diretrizes. Então, se você encontrar numa questão falando de diretrizes, é a respeito de princípios organizativos. Aqui a gente está colocando os 3 principais. Hoje tem mais diretrizes, né? Porque até o Sistema Único de Saúde dá como um fator muito importante a estratégia de saúde da família. E a estratégia de saúde da família tem umas diretrizes também que foi colocada na nova Política Nacional de Atenção Básica, mas aqui a gente não vai discutir porque as questões de princípios e diretrizes da Banca IBANSP não pede essas diretrizes mais recentes de 2017. Mas essas diretrizes são muito importantes desde a década de 90, né, desde 88. Então, descentralizada, deve ser organizado ou deve funcionar de maneira descentralizada. Alguns autores também chamam de municipalização, porque anteriormente o sistema era centralizado no governo federal, hierarquizado e regionalizado e também com a participação da população. Então, vermelho, princípios doutrinários, universalidade, equidade e integralidade. Em azul, princípios organizativos ou diretrizes, descentralização, hierarquização e regionalização e participação da comunidade. Então vamos ver um a um e destrinchar cada um desses princípios e diretrizes para você entender bem. Lembrando que isso é muito importante. Se você não pegou muito bem desses assuntos, o que significa um desses princípios, depois volta no vídeo, porque o entendimento dessa aula em específico é muito importante para o entendimento de todo o SUS ou facilitar o estudo. Então, de novo, as ideias filosóficas que permeiam a criação e implementação do SUS são os princípios doutrinários ou princípios, apenas princípios ou princípios filosóficos. Então, quais são eles? Universalidade, equidade e integralidade. E, por sua vez, os princípios organizativos. Eles orientam o funcionamento do sistema de saúde de modo a contemplar os princípios doutrinários ou princípios filosóficos. Universalidade, equidade e integralidade. Então, descentralização, hierarquização, regionalização e participação da população. Então, o que seria universalidade? Universalidade é saúde para todos. E esse conceito de universalidade está, inclusive, no primeiro artigo de saúde da Constituição, no artigo 196. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Começa assim esse artigo. Então, nesse artigo, saúde é um direito de todos, já fala da questão de universalidade. Então, saúde para todos, independente de cor, raça, religião,
trabalho, porque anteriormente só quem tinha trabalho, carteira de trabalho, que poderia frequentar o sistema de saúde, né? Então, independente de tudo isso, todo mundo tem direito à saúde e acesso a todos os serviços de saúde, públicos e aqueles contratados pelo poder público. Lembrando que não só o sistema público, que é o SUS, mas algumas iniciativas privadas podem ser contratadas pelo Sistema Único de Saúde para participar do Sistema Único de Saúde de forma complementar. Isso costuma cair também, mas aqui eu vou falar, já estou dando um spoiler, porque a gente vai falar isso também na parte de Constituição e também, inclusive, na Lei 8080. A saúde é um direito de cidadania e de dever do Estado. É justamente aquilo que eu falei que estava descrito, né, no artigo 196, que é o primeiro artigo da área de saúde na Constituição de 1988. O segundo princípio doutrinário, ou princípio filosófico, muito importante, é a equidade. E esse princípio é o que gera um pouco mais de dúvida, porque muitas pessoas acham que o termo equidade é igual a igualdade, e são termos diferentes, apesar de parecerem, né, parecerem sinônimos. Então aqui já colocando que equidade é diferente de igualdade, e como que a gente exemplifica isso? Por exemplo, na hora que chega um paciente no pronto-socorro, chegam 2 pacientes num pronto-socorro, e nessa situação, qual dos pacientes vai ter prioridade? Obviamente que quem tem prioridade tem que ter algum critério. E esse critério se baseia principalmente no quê? No risco. Quem tem um maior risco vai ter uma prioridade de ser atendido. Então quem foi, por exemplo, baleado, ele tem uma prioridade em relação, por exemplo, a alguém que está com uma dor de cabeça, por exemplo, ou uma cefaleia, ou uma cólica renal, por exemplo. Então essa pessoa baleada, ela, em função do maior risco, ela tem uma prioridade e ela vai ser atendida de forma prioritária. Outro exemplo, na área odontológica, chegam 2 pacientes no mesmo horário, pacientes para fazer o atendimento de urgência. Qual que é o paciente que a gente precisa atender prioritariamente? O paciente que está com abscesso ou um paciente com que caiu uma restauração? Obviamente é quem tem um abscesso, quem tem um maior risco. E geralmente a equidade é um princípio que visa restabelecer um princípio de justiça social. Por quê? Quem geralmente tem menos dinheiro, quem é menos favorecido socioeconomicamente, ele geralmente necessita mais. Então, é um princípio que visa essa questão de justiça social. Então, é um princípio que visa restabelecer essa questão de justiça e ele fala que tratar os desiguais desigualmente. Então, quem tem mais necessidade, quem tem mais prioridade, deve ser atendido primeiro. Então, esses 2 exemplos que eu acabei de dar, justamente eles ilustram bem como que funciona o SUS. Então, quem tem mais necessidade vai ter uma prioridade. Então, inclusive, quando a equipe de saúde da família vai abrir uma unidade de saúde da família, se faz um levantamento da população que reside, a área de abrangência da unidade de saúde da família, e as pessoas que têm maior vulnerabilidade, elas vão ser tratadas prioritariamente. Então, esse visa justamente restabelecer o princípio de equidade. Então eu gosto bastante dessa foto aí, né, dessa imagem, porque isso mostra exatamente o que seria a equidade, né? Igualdade não significa justiça. Então, por exemplo, essas 3 crianças estão assistindo um jogo, e aí tem o maior, o intermediário e o menorzinho. Se fosse igualdade, né, para essas 3 crianças, no caso, para assistir o jogo, cada um receberia uma caixa. E aí, consequentemente, o menor nem conseguiria assistir. Então, igualdade seria isso, né? Dar a mesma condição para todos. Equidade já seria justamente isso, né? O menor, ele precisa mais, ele precisa de 2 caixas. O intermediário precisa de uma, ao passo que o maior não precisaria de nenhuma caixa. Então, isso é equidade. Equidade é justamente essa parte, esse desenho que está escrito justiça. E o terceiro princípio, que é o princípio que mais é pedido pela banca IBANSP. Esse terceiro princípio é o que mais cai. Então, é um princípio bem tranquilo, porque é para ver o paciente ou o usuário como um todo. Não é só para pesquisar ou
pensar em tratamentos somente preventivos, vai se dar uma preferência para os aspectos preventivos, justamente porque prevenir é muito mais barato do que reabilitar, por exemplo. Então isso todo mundo sabe, né? Quando a gente pensa em odontologia, prevenir cárie é muito mais barato que fazer implante, fazer uma reabilitação de uma prótese fixa. E saúde também, né? Se o paciente, se você previne agravos, previne doenças, é muito mais barato do que tratar o paciente num hospital, fazer uma cirurgia, fazer internação. Então, desde os aspectos preventivos até os aspectos reabilitadores, isso deve ser englobado nesse Sistema Único de Saúde e a pessoa, ela vai receber todo o tratamento que ela necessita, desde os mais simples até os tratamentos mais sofisticados. Então, vai envolver ações de promoção de saúde, ações que busquem eliminar ou controlar as causas das doenças e agravos relacionados a fatores sociais, biológicos e psicológicos, além da promoção, que é mais barato, que seria a prevenção. Proteção, né? Ações específicas para prevenir riscos e exposições às doenças, também já ainda entra na parte de prevenção de saúde. Então, proteção específica, por exemplo, a gente poderia fazer aplicações de flúor ou fluoretação das águas de abastecimento, e aí a gente já estaria promovendo essa questão de proteção da nossa população, e também recuperação, ações que evitem as mortes das pessoas doentes e as sequelas que atuam sobre os danos. Então, a integralidade é ver o indivíduo como um todo, né? Desde os aspectos de promoção e proteção, aspectos mais preventivos, até aspectos de recuperação, que seriam mais relativos a algum problema já instalado e o tratamento e a própria reabilitação desse problema. Todas as unidades prestadoras de serviço, com seus diferentes graus de complexidade, formam um todo indivisível, né? Então aqui a gente está falando que os seus diferentes graus de complexidade, hoje em dia a gente sabe que o paciente tem como porta de entrada principal qual que é? A unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde é um serviço de atenção primária, é onde a pessoa deve procurar primeiramente o serviço de saúde. Claro que existem formas de procurar direto no hospital através de PS, claro, né? Se a pessoa se acidenta, a ambulância já leva para um serviço de PS, que é uma porta de entrada importante. Mas a questão a unidade básica de saúde é a porta de entrada principal em relação aos usuários. Configurando um sistema capaz de prestar também essa questão de ação integral. Então, todos, né, a unidade básica de saúde, os centros de especialidades, os hospitais estão integrados de forma que um paciente que entra na atenção básica e tem a necessidade de fazer um tratamento de atenção terciária, seja possível esse encaminhamento da atenção primária para a atenção terciária ou atenção primária para a atenção secundária. Isso a gente chama de sistema de referência e contra-referência. Referência para onde? Referência para atenção mais especializada. Então, da primária para a secundária ou da primária para a terciária. E contra-referência seria a devolução desse paciente da terciária para a primária ou da secundária para a primária. E agora, os princípios as diretrizes ou princípios organizativos. Regionalização e hierarquização. Os serviços de saúde devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente. O que é isso? É justamente isso que eu acabei de falar. O paciente, o usuário, ele entra no sistema de saúde, principalmente com porta de entrada, unidade básica de saúde, que é a atenção primária, e é essa unidade básica de saúde que vai fazer o encaminhamento conforme a necessidade desse paciente. Então, nível de complexidade tecnológica crescente. Ele vai entrar na primária e, dependendo da necessidade dele, ele vai ser encaminhado para a secundária ou para a terciária, ou até para a quaternária, que existe também essa divisão. Dispostos numa área geográfica delimitada, isso é muito importante e é fácil de exemplificar. Por exemplo, paciente que mora na região de Campinas. Provavelmente o polo tecnológico, o polo que engloba os hospitais mais especializados na região de Campinas é justamente a cidade de Campinas. O mesmo acontece em São Paulo, quando a gente pega a região de Grande São Paulo. Então, os pacientes da região de Campinas, por exemplo, Limeira, Valinhos e cidades afins,
se não tiver um serviço especializado, eles vão encaminhar para os hospitais de Campinas. A mesma coisa acontece nos municípios da Grande São Paulo. Por exemplo, Guarulhos é uma cidade grande, mas pega Suzano, pega Ferraz de Vasconcelos. Se não tiver o serviço, o hospital nessas cidades vão ser encaminhados para o hospital mais próximo, né, para a cidade mais próxima à cidade polo. No caso aqui da Grande São Paulo, seria São Paulo. Então é assim que funciona esse princípio de regionalização, dispostos numa área geográfica delimitada e com definição da população a ser atendida. Então, hierarquização, níveis de complexidade tecnológica crescente, a porta de entrada é a básica, e a básica que vai fazer a distribuição, e regionalização é dispostos numa área geográfica delimitada, né, dependendo se o município não dispõe desse serviço mais especializado, ele vai caminhar para o município polo, né? Esse exemplo que eu dei, que São Paulo e Campinas seriam esses municípios polo. Descentralização, também chamado de municipalização. Por que isso é uma diretriz importante? Até então, o sistema de saúde funcionava centralizado no governo federal, no Ministério de Saúde e no INAMPS. Eles que faziam a distribuição de todos os recursos, eles que determinavam quais políticas públicas seriam mais importantes para o país. Hoje, como eu já falei para você, né, nessa própria aula, que quem está mais próximo do problema, então, por exemplo, o município de São Paulo, ele descentralizou em subprefeituras. Quem está lá no Itaim Paulista conhece muito mais a realidade dos problemas do Itaim Paulista do que o próprio secretário municipal de saúde que fica lá no centro. Então, o subprefeito ou as supervisões de saúde da subprefeitura do Itaim Paulista vai conhecer muito mais a realidade e vai saber as necessidades mais proeminentes, mais importantes daquele local. E aí eles vão ter maior facilidade de resolver o problema local, por conhecer a realidade local. Então isso é descentralização. Imagina quando a gente pensa em Brasil, que é um país de proporções territoriais continentais. Quem está em Brasília dificilmente conhece a realidade, por exemplo, do Itaim Paulista ou de um município lá do Rio Grande do Sul, da região próxima à fronteira. Então essa questão de descentralização foi uma questão importante para o SUS funcionar melhor e ter melhor resolutividade. Então, redistribuição das responsabilidades quanto às ações de serviço de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance de acerto. Então é justamente isso que eu acabei de mencionar. Então vamos para algumas questões, né, para a gente finalizar esse assunto de princípios e diretrizes. Guarulhos 2013 é um princípio fundamental do SUS, garante ao usuário uma atenção que abrange as ações de promoção, prevenção e tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do SUS. Então todos os níveis, né, e além disso ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Também pressupõe a atenção focada no indivíduo, na família e na comunidade. Inserção social e não num recorte das ações ou enfermidades. O trecho acima faz referência a que princípio ou diretriz. Alternativa A, integralidade, B, equidade, C, universalidade e D, intersetorialidade. Eu já dei um spoiler anteriormente e que falei que a integralidade é um dos assuntos que a IBAMSP mais gosta, o gabarito correto nesse caso é integralidade. Franca 2013, em relação aos princípios e diretrizes do SUS, assinale a alternativa incorreta. De novo, assinala a alternativa incorreta, que essa é uma dica muito importante para você não errar uma questão simples. A, universalidade, B, equidade, C, centralização política administrativa e D, hierarquização. Bem tranquilo, que a gente acabou de ver, a gente não viu centralização política administrativa e eu vi ao contrário, né, que é a descentralização política administrativa. Então esse não é um princípio ou diretriz do SUS, a alternativa C é a incorreta. Limeira 2009, são princípios do SUS. 1. Esse é uma questão que tem 1, 2 e 3 e assinale os itens que estão corretos, né? Então eu vou depois assinalar em vermelho quais são os corretos. Item 1. Universalidade, acesso ao serviço de saúde em alguns níveis de assistência. Aqui a gente já faz um adendo, não é em alguns, seria em todos os níveis, né? Mas na verdade, se falar assim, todos os níveis, a gente está falando mais até de integralidade. Seria acesso a toda a população, isso é universalidade. B, integralidade de assistência, garantir assistência em alguns níveis de atenção, atenção primária, entre parênteses. Não, integralidade é atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, atenção quaternária. Se tiver que em
quintenária também, né? Então, seria em todos os níveis de assistência, primário, secundário e terciário, não só baseado na atenção primária. A atenção primária é a porta de entrada, mas não é só isso. Item 3, equidade. Dispor recursos para o estabelecimento do equilíbrio saúde e doença, na proporção da necessidade para aqueles em situação de maior vulnerabilidade e risco de agravos à saúde. Justamente isso. Aquele princípio que visa restabelecer a justiça social. Então, quem é mais vulnerável tem prioridade, consequentemente, esse é um princípio que está explicado de forma correta. Então, desses 3 itens, 1, 2 e 3, apenas o 3 está correto. IBAN Limeira 2009, as diretrizes do SUS visam imprimir racionalidade no processo de organização e na assistência às necessidades do cidadão. São elas: 1. Descentralização, mesmo exemplo da questão anterior, né? Depois vai falar quais dos itens estão corretos, 1, 2, corretos, 1, 2 e 3, apenas a 3, né? Então, de novo, essa mesma questão. Mesmo tipo. Descentralização, com ênfase na municipalização da gestão, de modo que os municípios se constituam responsáveis diretos pela organização de seu sistema local de saúde, silos, sendo a base desse processo o perfil social, epidemiológico, sanitário, político e cultural da região e da população. Essa sigla a gente não usa tanto, silos, mas já vou adiantando que é uma assertiva, um item que está correto, né? Descentralização, ênfase na municipalização, justamente o que a gente discutiu na parte teórica dessa aula. 2. Regionalização, propõe a organização racionalizada entre municípios por meio prioritariamente da elaboração de um plano de desenvolvimento regional, essa questão regional, PDR, e pactuação programada integrada. Então isso é importante. A regionalização é através de pactos, né? Através de acordos entre os gestores. Então, através dessas pactuações que são feitas esses acordos. Então, São Paulo vai receber 2 pacientes por mês para fazer cirurgia cardíaca de Suzano, e por sua vez vai receber mais um de Ferraz, mais um de Poá e assim por diante. Isso são acordos que acontecem entre os gestores, né? O secretário municipal de saúde de São Paulo, o secretário municipal de saúde de Suzano e dessas outras cidades que fazem parte da Grande São Paulo, por exemplo. Então, 1 e 2 corretos. E 3, hierarquização, centralização do atendimento à saúde. Hierarquização não é justamente isso, porque não é centralização, né? A hierarquização seria o atendimento em níveis de complexidade tecnológica crescente. Então, a porta de entrada seria a atenção primária, e essa atenção primária faria o encaminhamento desse paciente para as outras atenções mais especializadas. Então, está incorreto o item 3, somente 1 e 2 corretos. Araraquara 2010, é uma questão de complete, né? É um princípio fundamental do SUS, garante ao usuário uma atenção que abrange as ações de promoção, prevenção e tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema de saúde. Muito parecido com o que a gente viu, não nessas 2 questões anteriores, mas na mais uma anterior, né? Assinale a alternativa que completa corretamente a locução acima. Qual que é? Integralidade. Né? Justamente aquilo que eu já falei na própria introdução dessa parte de princípios e diretrizes, que é o princípio que a IBANSP mais gosta. Franca 2016, o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, corresponde ao princípio do quê? Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. De novo, mesma situação, integralidade. Então é muito importante que você saiba, né, o conceito exato, a definição, para saber responder de forma tranquila. Claro que, nossa, eu esqueci o que é hierarquização. Vai lá, estuda especificamente hierarquização. Eu não lembro regionalização. Também vai lá e estuda regionalização. Não é porque você sabe o que é integralidade, sabe a alternativa correta, que você vai já negligenciar todas as outras alternativas. É assim que você deve estudar, porque pode ser que caia num próximo prova a definição de regionalização, de hierarquização, de participação na comunidade. Jales 2017, tem que completar de novo, é um dos princípios do Sistema Único de Saúde, SUS, que corresponde ao conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
Qual alternativa completa corretamente a lacuna do enunciado? De novo, integralidade. Então, novamente, né? Não lembro equidade, vai lá, estuda equidade, mas a IBANSP, ela tem, essa é uma dica muito importante, ela gosta bastante do princípio integralidade. Vocês acabaram de ver já a terceira ou quarta questão que tem como resposta a integralidade. E cravinhos, 2017. Considerando os princípios e diretrizes do SUS, assinale a alternativa incorreta. Novamente, assinale a alternativa incorreta. Integralidade de assistência entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Isso está correto, né? Muito parecido com essas questões que a gente acabou de ver. Então, definição de integralidade. Mas é incorreta. B. Direito à informação. As pessoas assistidas sobre a sua saúde e divulgação de informações quanto ao potencial de serviços de saúde e sua utilização pelo usuário são princípios do SUS. Vamos deixar em stand-by. A gente não falou nada disso, mas vamos deixar em stand-by. Entre as diretrizes do Sistema Único de Saúde estão a ênfase na centralização dos serviços de alta complexidade. E é justamente ao contrário. Então, se você vê uma alternativa que gera um pouco de dúvida, não foi falado, eu não vi na teoria, deixa em stand-by, né? Ela como uma possível alternativa a ser eliminada, mas lê as outras, porque às vezes lendo as outras você já encontra a incorreta, bem incorreta. Então, entre as diretrizes não está a centralização no serviço de alta complexidade, mas principalmente a descentralização, né? E também a prioridade para a atenção primária, não serviços de alta complexidade. Para os municípios e regionalização das redes de serviço de saúde, essa parte está certa. E D, universalidade corresponde ao acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência. Isso é universalidade, acesso a todos, em todos os níveis de assistência. Então, o que está incorreto, no caso, a alternativa C, que não é centralização, né, nos serviços de alta complexidade. Mais uma questão. Agora, a Limeira 2009, a Organização da Atenção Básica tem como fundamentos os princípios do SUS. 1, 2 e 3. Resolutividade, eficiência na capacidade da resolução das ações e serviços da saúde através da assistência integral resolutiva contínua e de boa qualidade à população adscrita. No domicílio, a adscrita seria uma população determinada, de um território determinado. No domicílio e na unidade de saúde, buscando identificar e intervir sobre as causas e fatores de risco aos quais essa população está exposta. Então isso é resolutividade, está correto. Intersetorialidade. Desenvolvimento de ações integradas entre serviços de saúde e outros órgãos públicos, com a finalidade de articular políticas, né? Então a saúde não é um órgão separado, segregado de todas as outras áreas, meio ambiente, obras, nenhuma outra, tudo é junto. Com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, potencializando assim os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis, evitando duplicidade de meios para fins idênticos, né? Então, essas ações integradas entre outros órgãos públicos é justamente para execução envolver áreas não compreendidas no âmbito do SUS, né? Porque o SUS, quem vai tomar conta, quem é o responsável, justamente é a área de saúde. E 3, humanização do atendimento, responsabilização mútua entre os serviços de saúde da comunidade, estreitamento do vínculo entre as equipes de profissionais e população. Justamente esses 3 itens estão corretos, então 1, 2 e 3 corretos era a questão de Limeira 2009. Só falando a respeito da resolutividade, né? Exigência de quando o indivíduo busca atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente seja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência. Então, atenção, não é possível de resolver o problema de saúde do paciente X na atenção primária. Tem que ser encaminhado para a atenção secundária. Ou tem que ser encaminhado para atenção terciária. Justamente é isso que está falando essa frase, né? Então é isso que é esse sistema hierarquizado e isso que é o sistema de referência e contra-referência. Uma dica muito importante, né? Quando você está fazendo uma prova de concurso é fazer as provas com principalmente as questões que você tem mais facilidade. Você enroscou numa questão, pula essa questão, já vai para uma questão seguinte para você controlar bem o tempo de prova.
A prova, né, quando não envolve questões de matemática, por exemplo, isso é mais tranquilo, porque matemática que envolve um tempo maior de resolução de prova. Mas mesmo assim, quando não tem, não é porque não tem que não vai tomar cuidado com a questão tempo. Porque lembre-se de deixar um tempo para também depois colocar, assinalar o cartão de respostas, porque se você deixar para assinalar no final, na correria, você pode errar uma transcrição do caderno de questão para o gabarito e perder uma questão de bobeira. Isso já aconteceu, não acontece, não é uma coisa rara de acontecer. Quantos alunos nossos já relataram isso? Ah, nossa, eu tive que preencher correndo, acabei perdendo e errando para passar na folha de resposta. Então, controla bem o tempo, faz as questões que você tem mais facilidade. Eu tenho mais facilidade, sei lá, com saúde coletiva não é a minha praia tão, assim, já comecei a estudar, né, mas não é a coisa que eu tenho mais facilidade. Começa com as outras questões. Depois deixa para a saúde coletiva. Tenho facilidade com língua portuguesa. Começa com língua portuguesa. E assim por diante. Matemática, se tiver dificuldade de matemática, obviamente vai deixar a questão de matemática por último. Então isso é uma dica importante para você controlar o tempo e não perder questões bobas. Eu gosto até de falar para o nosso aluno levar uma régua, não para fazer desenhos, não, mas sim para na hora de fazer a transcrição da folha de resposta, para não errar uma questão. E isso acontece com grande frequência, né? Não é uma coisa que acontece de vez em quando, a gente vê sempre. Uma questão pode fazer toda a diferença. Então, não vai passar uma questão errada, porque isso vai te prejudicar muito e pode te atrapalhar muito a questão de desempenho. Então, a gente vai, as próximas aulas a gente vai gravar daqui a pouco, no próximo vídeo, e a gente vai distribuindo esse conteúdo na plataforma depois.